estamos aqui agora com a parte de multiplicação e divisão. E agora sim, a gente vai deixar um pouco mais de lado o quinto ano e vai ver umas coisinhas mais interessantes. Então, primeiro vamos lá, vamos começar com multiplicação. A multiplicação é o seguinte, ela nada mais é do que a soma sucessiva de termos iguais. Esse é o significado, certo, de multiplicação. Então veja, quando, por exemplo, se tratando da nossa primeira aula, né, que eu falei um pouco sobre a história da matemática, como os primitivos eles lidavam com a contagem, etc. Imagine que surgiu a necessidade em algum momento da história do homem contar certo grupo várias vezes, certo? O grupo, por exemplo, digamos, lembrar do pastor de ovelha, certo? Em cada cercado ele tinha, por exemplo, 5 ovelhas, certo? Então ele tinha 4 cercados e em cada cercado ele tinha 5 ovelhas. Imagina isso aí, 4 cercados, certo? 1, 2, 3 e 4. E em cada um deles ele tinha 5 ovelhas. Então ele tem que contar aquela mesma quantidade de ovelhas, no caso 4 vezes, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, e aí depois contava os 5, e aí depois contava mais 5 e mais 5, e etc. Ele sempre tinha que contar isso aqui, certo? Cada celeiro dele, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ele sempre tem que fazer essa mesma conta. E aí com a evolução do pensamento, do raciocínio, etc., né, desenvolver esse método aqui de contagem. A multiplicação é uma coisa mais rápida. Ao invés de eu fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu simplesmente faço 4 vezes 5. Eu simplesmente faço isso. Eu estou repetindo 5 4 vezes. Né? Então, a multiplicação ela veio para isso, né, para facilitar, para reduzir o esforço, o trabalho, etc. Uma coisa desse tamanho pode ser reduzida isso aqui. A partir disso, né, foi teorizada a multiplicação. Então, sobre a leitura da multiplicação, ela é basicamente assim. Nós temos aqui n vezes a, e como nós bem sabemos que ela é uma soma sucessiva, né, de termos repetidos, de termos iguais, então fica a mais a, mais a, mais a, mais a, etc., mais a. E isso quantas vezes? Justamente n vezes, que é a quantidade que esse número aqui nos determina. Então, 4 vezes o 3. 4 vezes 3. Como é que a gente representa isso aqui? Vai ser o 3 somado com ele mesmo. Quantas vezes? Justamente 4 vezes. Quantas vezes isso tudo aqui? 4 vezes. Então aqui efetuando fica 3 mais 3, 6. Com 3, 9. Com 3, 12. Então a gente chega à conclusão de que 4 vezes 3 igual a 12. Uma determinada quantidade de repetições que você vai efetuar ali. Então, por isso que, como o Diego bem pontuou, aqui a gente se lê 4 vezes 3, ou seja, é 4 vezes o número 3. Eu vou escrever, eu vou repetir, eu vou somar o número 3 4 vezes. Somar 4 vezes o número 3. Então é daí que vem essa nomenclatura de vezes que a gente tanto conhece. Inclusive, uma consequência disso aqui, dessa definição, dessa leitura, etc., que assim, na prática, quando a gente está fazendo uma conta, etc., isso não tem tanta importância assim. Mas, minuciosamente, tem uma certa diferença de eu dizer 4 vezes 3... é diferente de eu falar o contrário, por exemplo. 3 vezes 4. Aí você pensa, mas 4 vezes 3 é 12 e 3 vezes 4 é 12 do mesmo jeito. Aquela velha propriedade de que a ordem dos fatores não altera o resultado. Certo, correto. O resultado final é sempre o mesmo e isso não faz diferença. Agora, se a gente for prestar atenção na leitura, no que isso aqui está querendo me dizer, aí sim tem diferença. Porque aqui é 4 vezes o número 3, certo? Como a gente fez aqui, ó, eu somei ele 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Entretanto, aqui já é o contrário. Aqui vai ser 3 vezes o número 4. Vai ser mais ou menos assim, trazendo para cá, vai ser 4 mais 4 mais 4. 4 repetido 3 vezes, e aqui eu tenho 3 repetido 4 vezes. Aqui vai dar 4 mais 4, 8. 8 com 4, 12. O resultado final é sempre o mesmo. Mas estruturalmente falando, eles são diferentes, certo? E para finalizar essa primeira parte, assim como eu fiz na adição e na subtração, a multiplicação ela também vai ter as suas partes e cada parte vai ter uma nomenclatura. O primeiro algarismo que aparece, o primeiro número que aparece para a gente é chamado de primeiro fator, assim como na adição, né, que é primeira parcela, etc. E aqui o segundo algarismo, o segundo número que aparece para a gente é chamado de segundo fator, assim como também na adição. E aí, se tivessem mais números aqui, seria terceiro fator, quarto, quinto, sexto e assim por diante. E em relação ao resultado,
a gente também já está habituado com isso, chama-se, né, produto. Então, o resultado de uma multiplicação, a gente nomeia ele de produto. Não é uma coisa que vai mudar a vida de vocês, certo? É mais daquela questão que eu também falei anteriormente, em relação a gente conseguir transformar um texto em língua portuguesa na língua matemática. Por isso que eu apresento todas essas nomenclaturas aqui a vocês, certo? Então, o próximo passo do nosso estudo sobre a multiplicação é dar uma olhadinha, fazer algumas anotações, algumas pontuações sobre as propriedades da multiplicação. Vou novamente apagar esse quadro aqui e daí a gente já volta com as propriedades da multiplicação. Voltando então, agora a gente vai começar a falar sobre as propriedades da multiplicação e da divisão, beleza? Eu deixei para falar das propriedades só da multiplicação e da divisão porque na adição e na subtração é uma coisa um pouco mais tranquilo, certo? Por exemplo, existem algumas propriedades aqui na multiplicação que é comum a adição, certo? E aí, ao decorrer, eu vou avisando. E a subtração, ela não tem tantas propriedades assim. Então, ao decorrer da explicação aqui, eu vou pontuando algumas coisas. Então, a primeira propriedade que a gente vê aí na multiplicação é a propriedade comutativa. O que diz a propriedade comutativa? É aquela velha história de que a ordem dos fatores não altera o resultado, como a gente já tinha visto, né? A vezes B é a mesma coisa que eu fazer B vezes A. Como o exemplo que eu dei, eu fazer 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4. O resultado final vai ser a mesma coisa, o resultado final vai ser igual. Entretanto, só existe aquela diferençazinha na estruturação que, para a conta em si, não faz tanta diferença assim, certo? Então, propriedade comutativa bastante simples, só para exemplificar numericamente, 4 vezes 3 é igual a 3 vezes 4, só lembrando que a multiplicação ela também pode ser representada por esse pontinho, certo? Tanto o xzinho, aquele x que eu coloquei nos exemplos anteriores, quanto esse ponto aqui. É mais comum nós encontrarmos o ponto do que o x, certo? Então, fiquem atentos a isso. E aqui, né, o resultado final vai dar, todos aqui são iguais a 12. Então, tranquilo. Comutativa é bastante simples. A associativa também é simples, certo? Inclusive, a comutativa e a associativa são comuns à adição. Na adição também tanto faz eu fazer 5 mais 9 e eu fazer 9 mais 5. Ambos vão dar 14. E aí o que acontece? A associativa ela diz o quê? Se eu tenho 3 números ou mais se multiplicando, não importa a ordem como eu vou resolvê-los. O resultado final sempre vai dar o mesmo. Então, se eu tenho A vezes B vezes C, eu posso resolver isso dessas 3 formas aqui. Primeiro o A com o B, e aí depois o resultado eu multiplico por C. Ou eu faço primeiro o B vezes o C, e o resultado eu multiplico pelo A. E, por fim, eu posso fazer, por exemplo, o primeiro com o último, A vezes o C, e o resultado multiplicar pelo B. Não importa a ordem como eu efetuar as multiplicações, no final das contas o resultado sempre será o mesmo, certo? É basicamente essa a propriedade associativa. Não importa a ordem de como eu vou resolver esses 3 ou mais números se multiplicando. O resultado final sempre vai dar o mesmo. A propriedade distributiva é uma propriedade também bastante conhecida, certo? Bastante conhecida da galera. A gente conhece ela como o chuveirinho, né? Para eu resolver isso aqui, né? Um número que multiplica a soma de outros dois, tá vendo? Reparem aqui que eles estão somando. É muito simples, é só aplicar o chuveirinho. O A vezes o primeiro e depois o A vezes o segundo. Então, ó, formalizando, A vezes B somado com A vezes C. Tranquilo? Então vamos fazer aqui agora um exemplo numérico para fixar melhor na mente de vocês, beleza? Então tranquilo. E o exemplo numérico que eu escolhi aqui para vocês é esse aqui, menos 3 vezes 7 mais 5. Aí você olha para mim e fala assim, tá, tranquilo, mas não era só simplesmente eu efetuar essa soma aqui, 7 mais 5, e depois multiplicar por menos 3? Corretíssimo. Inclusive, quando você vê isso aqui, muito provavelmente o que você vai fazer é isso, porque é a forma mais rápida. Só que eu vou fazer das duas formas. Primeiro usando a propriedade e depois da forma mais normal, né? A forma que deve ser feita, é mais rápida,
para mostrar a vocês que o resultado final é a mesma coisa e que a propriedade distributiva ela está correta, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, então o que é que nós temos que fazer? Aplicar o chuveirinho, correto? Primeiro vamos fazer o menos 3 vezes o 7 e depois o menos 3 vezes o 5. Tranquilo? Então, prestem bastante atenção. Eu peço a vocês uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção e se ligar muito nisso, que é a questão da relação de sinais, certo? Muita gente erra isso, a relação de sinal, quando se trata da propriedade distributiva. Às vezes nem é a propriedade que é difícil. É uma coisa bastante simples. Mas o resultado, quando a gente vai efetuar ali as multiplicações, a relação de sinal sai, às vezes, errada. E aí o resultado final é terrível. Certo? Então, vamos lá. Não se confie nessa soma aqui, ó. Não se confie nessa soma. Certo? Façam sempre a relação de sinal. Nesse caso aqui, né, da multiplicação. Então, inclusive a gente vai tratar num tópico mais à frente a relação de sinal para multiplicação e para divisão. Mas dá para fazer aqui. Então vamos lá, primeira coisa. Menos 3 vezes 7. Fazendo a relação de sinal, menos por mais vai dar menos 3 vezes 7, 21. Então, menos 3 vezes 7, menos 21. Próxima multiplicação. Menos 3 vezes 5, menos por mais, menos 3 vezes 5, 15. Então, preste bastante atenção. Se você fosse se confiar nesse sinal aqui de adição, nesse sinal de mais, a conta já estaria totalmente errada. Porque veja que quando a gente efetua a multiplicação da forma correta, o sinal que apareceu aqui foi o sinal negativo, o sinal de menos. Então, sempre se atentem a essa relação de sinais. E aqui é bastante simples, a gente percebeu que esses dois números estão se relacionando, certo? Aqui é uma subtração, então qual é a relação de sinal que a gente vai usar? A da adição e da subtração, que nós já tratamos anteriormente. Então a primeira coisa a se fazer, são sinais iguais ou diferentes? Os dois são negativos, né? Os dois têm sinal de menos. Então, quando os sinais são iguais, o que é que eu faço? Eu repito o sinal e somo. Então, o sinal é negativo, então eu vou repetir, menos. E o próximo passo, eu simplesmente vou somar 21 com 15, que isso vai dar 36. Então, o resultado, menos 36. Nós vimos que os sinais aqui são iguais, então repete o sinal e soma os dois números. 21 com 5, 36. 21 com 15, 36. Tranquilo. Agora vamos efetuar essa mesma conta da forma mais prática, para ver, né, para a gente ver se vai dar o mesmo resultado. Então, tranquilo, eu só fiz repetir o mesmo exemplo aqui do outro lado e aí a gente vai resolver da forma mais prática. Primeiro, vamos efetuar essa adição aqui, 7 mais 5, e depois simplesmente multiplicar por menos 3. Repete aqui o menos 3 e efetuando essa soma aqui, 7 mais 5, 12. Então, menos 3 vezes 12, menos por mais, menos. Percebam que aqui é uma multiplicação, então a relação de sinal que eu vou utilizar é a da multiplicação. 3 vezes 12, 36. Percebam que o resultado final deu o mesmo. Aqui, menos 36 e aqui também, menos 36. Tranquilo? Então, a partir desses dois exemplos aqui, dessas duas maneiras de efetuarmos a mesma conta, nós chegamos à conclusão de que realmente a propriedade distributiva ela é verdadeira. Então, agora nós vamos falar sobre a quarta e a quinta, que são as duas últimas propriedades da multiplicação, beleza? Suave na nave, a quarta propriedade é a propriedade do elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1, o número 1, beleza? E o que é que significa o elemento ser neutro? Elemento neutro, como o nome já diz, ele é aquele elemento que, quando ele é adicionado na conta, o resultado ele não altera. Ele é neutro, ele está ali, mas é mesmo que não tivesse. Nem fede, nem cheira. Beleza? Então, aqui na multiplicação, né, a gente já conhece o 1. Todo número multiplicado por 1 sempre vai ser ele mesmo. Tá vendo? O resultado ele nunca é alterado. Não importa que número seja, quando ele é multiplicado por 1, o resultado sempre será ele mesmo. Ele nunca é alterado. E aí, essa propriedade do elemento neutro, ela também está presente na adição e na subtração. Entretanto, na adição e na subtração, esse elemento neutro ele não é mais o número 1. Ele sim, ele é o número 0. Certo? O elemento neutro na adição e na subtração é o número
zero. Ou seja, se eu somar ou subtrair o zero de qualquer outro número, o resultado sempre será ele mesmo. 4 mais 0 continua sendo 4. 23 menos 0 continua sendo o 23. Na multiplicação é o número 1 e na adição e na subtração é o número 0. Tranquilo? Agora, partindo para a quinta propriedade, é o elemento nulo. Na multiplicação, o elemento nulo trata-se do zero. E o que é que ele significa? Né? Novamente, o nome também ele já é um pouco autoexplicativo. Quando eu acrescento esse número na conta, o resultado vai ser anulado. Ou seja, ele é o elemento responsável por anular, digamos assim, aquela conta. Ou seja, todo e qualquer número multiplicado por zero sempre vai ser igual a zero. O resultado sempre será um resultado nulo, ou seja, zero. Na adição e na subtração, nós não temos essa propriedade. A única propriedade que é comum aos dois, a do elemento neutro, certo? Que no caso, mais uma vez, na multiplicação é o número 1 e na adição e na subtração é o número 0. Tranquilo? Então, sobre as propriedades da multiplicação, é isso. Então, aqui nós acabamos o assunto de multiplicação. Agora nós vamos partir para a divisão. Então, eu vou apagar esse quadro aqui que eu fiz e vou refazer agora para a gente voltar no tópico de divisão.